Boa noite, estamos aqui na sexta-feira, você que já está esperando mais uma entrevista do nosso programa Vida Abundante Entrevista, um programa de entrevista da Igreja Batista Monte Oreb. E hoje, como toda semana, a gente tem uma novidade. Hoje o técnico é o entrevistado, né? Eliseu Araújo. E aí, meu irmão, como é que você está? Graças a Deus estou bem, pastor. Uma coisa está do lado de lá. Você está sempre do outro lado da câmera. A outra, né? coisa agora é do lado de cá. Uma coisa do lado de cá aperta um pouco. Como eu também mudei de local, né? Uma vez verdade, aqui, a Emília veio me entrevistar, então hoje chegou a sua vez de contar a sua história, né? Estamos aqui para isso. Pois bem, você vem de uma família de quantos filhos? Pastor, ao todo são 16 irmãos. 16 irmãos? Meu pai, na época, né, que ele começou a fazer não tinha os televisão, filhos, né? Parece que não tinha televisão. Não tinha rádio. Então, a maior parte é dele. A da minha mãe só são 7, né, comigo. E o restante é tudo da parte do meu pai. Rapaz, eu fico pensando hoje, 16 irmãos, 15 irmãos, né? Tem hora que eu tenho que contar no dedo para lembrar quem é quem, pela quantidade. Se fosse para fazer aniversário como se faz hoje, cada mês ia ter um mês com 2, 3 aniversários. Praticamente sim. Tem uma irmã minha que é bem próxima a mim, da data de aniversário. Eu fico imaginando hoje, como é que você vai fazer uma viagem com 16 filhos? Aquela combizinha azul não cabe, não. Rapaz, é muita história. É muita coisa. Ok. Meu irmão, me conte aí, como foi? Você vem de uma família, seu berço, como a gente costuma dizer, era uma família evangélica ou você teve um momento da sua vida em que você teve esse encontro com Jesus? Pastor, a minha família, da parte do meu pai, é meio católica. Não vou dizer 100%, porque meu pai não era católico 100%, né? Mas eu cheguei a ser batizado na igreja católica, né? Todo aquele ritual católico. Mas eu tinha o conhecimento evangélico da parte de minha mãe. Tanto que o nosso ensinamento dentro de casa sempre foi na doutrina cristã, né? Doutrina evangélica. Minha mãe ela foi crente da Assembleia de Deus por muitos anos. Ela veio se afastar depois que casou, né? Primeiro casamento dela. Aí ela se afastou da igreja porque não coincidia, o marido não deixava e acabou afastando ela. Mas dentro de casa eram louvores daquela época muito lindos. Eu lembro que minha mãe cantava o louvor chegada a hora de partir, e a gente pensava que ela ia embora. A gente novinho, pequeno, né? E aí aquele louvor marcou muito a minha vida, né? É chegada a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Isso. Então nunca me esqueci desse hino. Eu era um molecote, eu tinha o quê? Eu acho que meus 5, 6 anos. E eu lembro dela cantando. Então a gente teve essa parte. Tanto que eu mesmo nunca acreditei em horóscopo, em imagem, porque tinha a doutrina da minha mãe, né? Então, assim, logo depois, quando meus 14, acho que 14 para 15 anos, eu me converti. Só que me converti sem a maturidade que eu tenho hoje. Ou a maturidade. Foi aqui na Monte Oreb. Aqui na Monte Oreb mesmo? Eu creio Você lembra dessa data? Pastor, eu lembro até do hino que foi cantado, que eu vim subindo para cá, que foi o único que é digno de receber. É outro hino também que me marcou muito. Eu canto esse hino direto, rapaz. Esse hino sempre está na minha mente, né? O único que é digno. Esse hino foi o hino que eu me converti. Isso foi em meados de 96, mais ou menos. Não sei se o pastor se lembra, eu, Emília, Jamile e Levi, nós nos batizamos juntos aqui. Exatamente. Você é da mesma geração de batismo de Emília, né? De Levi também? Isso, Levi também. Foi Levi, Emília, que eu tenho lembrança. Levi, Emília e Jamile também. Jamile de meu xará Eliseu. Então, teve mais pessoas, mas não lembro muito bem. Muito interessante, porque essa leva de batismos, né, gerou pessoas muito atuantes no reino de Deus, né? Isso. Muito atuantes, né? E no caso agora do seu resgate, mais ainda, resgate, né? Isso. A nossa vida também tem altos e baixos, depois a gente vai falar dos baixos, depois a gente fala dos altos. Verdade. E você se converteu muito jovem também. Eu creio também, eu tive uma experiência também parecida com você, porque minha conversão também foi muito cedo, meu batismo foi muito cedo, e meu desviar também foi muito cedo. Né? Depois, aquela semente, não sei, é aquela coisa do evangelho que fica lá, né? Semente bem plantada. Fica.
E uma hora Deus parece que rega e a gente abre a mente e pergunta assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí você se converte, então, com 16 anos. Não, mais novo, eu tinha uns 14 para 15 anos. Isso. E aí ficou aqui na igreja, me lembro, ativo também, mas depois teve uma certa baixa, teve um esfriamento. Eu tinha um esfriamento porque eu não tinha experiência, né? Em minha casa só estava eu. Imagina uma andorinha, como disse a senhora, só não faz verão, né? E aí estava eu sem experiência de vida, sem experiência forte com Cristo. E aí aconteceu que eu me afastei. Foi na época que eu conheci minha esposa, que na verdade é minha namorada, que hoje é minha esposa. Eu conheci a Elisângela no ano de 98. E aí foi bem nesse meado que eu estava me afastando. De vez em quando eu até perturbo ela, eu brinco com ela, eu digo que ela que me tirou do caminho, mas não foi, brincadeira, viu, amor? Não foi você, eu já estava me afastando. E aí eu peguei um emprego, comecei no emprego, era cobrador de ônibus. E aí a tendência, né, é o cobrador ir, como diz no popular, ir nas águas do motorista, né? Então o motorista ia beber, né? E aí chamava, a gente ficava naquilo. Foi quando eu comecei realmente a beber. Eu me afastei e aí afundei mesmo. Bebida, aí curti a noite. O namoro com a Elisângela começou a ser conturbado por causa disso, né? Ela é uma menina direita, de família e tal, e eu descendo, veio na bebida, na noitada. Eu me esbaldei naquela época mesmo, eu me extravasei na época que eu me afastei de Cristo. Isso, de uma certa forma, é relativamente comum a gente ver muitas pessoas que estão seguindo a Jesus, estão caminhando com suas dificuldades, mas estão seguindo, estão ali. Mas se acontecer essa questão aí desse esfriamento, é impressionante que quando alguns saem da presença do Senhor, saem do Evangelho, eles vão fazer coisas que talvez alguém que nunca teve no Evangelho faz. Verdade. Vai para o lado oposto, né? Alguém disse assim, que se o pecado for atravessar o rio, o diabo providencia o barco na mesma hora. Na mesma hora. Então ele facilita todas as coisas. As forças malignas são presentes o tempo todo, né? Falar em força maligna, uma vez aqui na igreja, eu me lembro de um episódio curioso com você aqui, né? Você estava caminhando aqui do lado da igreja e tomou um tapa. Como foi isso? Tapão. Nessa época, eu estava tentando retornar. Eu estava namorando já com minha esposa. Eu estava tentando retornar para cá. Tanto que eu trouxe ela nesse dia. Ela estava sentada, tinha um banco bem ali da parte esquerda do meu lado, né? Da igreja, ela sentada. E eu resolvi beber água, né? Que antigamente, eu lembro muito bem, né? A água ficava bem onde a gente está aqui. Uhum. E aí eu desci. No que eu desci, que eu virei, eu recebi esse tapão do meu lado direito. Não tinha ninguém do seu lado. Eu olhei para o lado esquerdo, olhei para o lado, olhei para frente, para trás, não vi ninguém. Eu, assustado, saí correndo para dentro da igreja. Eu me lembro de você. Eu digo, você rapaz, já é branco, você entrou aqui quase transparente. quase transparente. Então, Entendeu, assim, rapaz? foi uma das experiências que eu tive que marcou, né? E eu cheguei até vir à frente e falar, eu levei um tapa. Porque, assim, eu sei que o inimigo, ele não estava satisfeito. Né? Porque eu estava tentando retornar. A minha esposa, ela era católica, né, também, e aí tirar alguém da igreja católica para trazer para a igreja evangélica também é uma coisa bem difícil. E aí ele não estava satisfeito, né? E eu recebi esse tapão do lado, né? Tem uma outra história bem interessante, mas não dá para contar aqui, né? A parte da cacetada também que eu levei, que eu pedi um sinal a Deus, né? Isso tudo nessa época. Eu estava num certo local, né? Estava aí minha esposa, e aí eu pedi o sinal a Deus, e Deus me deu um sinal com uma cacetada na cabeça. Tome vergonha, que não é lugar de você estar. Então, assim, são experiências que a gente adquire no meio da nossa vida. Você que pede sinal a Deus, vê lá o que você está pedindo. Cuidado, né, pastor? Cuidado. Eu me lembro de um caso também, de um irmão, não é da nossa igreja, que estava assim em crise. O cristão, às vezes, tem crises espirituais, né? Senhor, será que o Senhor existe mesmo? Será que o Senhor fala comigo? O Senhor fala com todo mundo? E esse irmão pediu a Deus um sinal. Não, eu quero ter uma experiência com o Senhor. E a experiência que ele teve com Deus foi virar o carro numa ribanceira. O carro deu perda total, ele saiu ileso. Quando ele voltou lá para pegar o carro, tinha 2 homens sentados no carro, em cima do carro, todo amassado. E ele perguntou aí, o que é que vocês estão fazendo aí? Ele disse assim, não, a gente está aqui tomando conta do carro. Você tomando conta? Aí o cara diz, eu vou lhe dizer a verdade, a gente veio aqui foi roubar os pneus. Mas quando a gente estava tirando os pneus,
parou um carro lá em cima da ribanceira, no asfalto, desceu um homem de branco e disse assim, não toque nesse carro que ele é de um amigo meu. Aí a gente ficou com tanto medo que aí resolveu agora tomar conta para ninguém roubar. A experiência. Porque ele pediu uma experiência com Deus, né? Então, olha lá o que você pede de experiência com Deus, né? No decorrer da vida da gente, a gente tem muitas experiências. Deus ele vai mostrando, né, que Ele está junto com a gente. Lá na frente não, no ano de 2013, eu lembro que eu era motorista de ônibus, eu estava na balança, eu já estava bem cansado do serviço, retornando meia-noite e pouco, e já não tinha mais carro para me retornar, eu cansado da viagem e tal. Eu olhei para o céu, pastor, e falei assim, Deus, eu não aguento mais. E a gente sabe, quando a gente sai de uma empresa, que a gente perde as contas, a maioria dos direitos quando a empresa coloca para fora, você perde, né? Fica retido, o FGTS, né? Os 40% e tal. O FGTS você não tira. E eu cheguei para Deus e falei, Senhor, dá um jeito. Pronto. O Senhor resolveu a minha situação, questão de meses depois. Então, assim, são coisas que você fala com Deus, que se você não se atentar ao que você pedir, você passa despercebido, e Deus, ele muitas das vezes, ele cumpre na tua vida aquilo que você pediu alguns meses atrás, alguns anos atrás. Então, nós temos que nos atentar para o que a gente pede para Deus. Eu estava meditando hoje sobre isso que você está falando aí, e eu estava lendo algumas notícias do Brasil, né, da situação nossa que a gente está vivendo, da economia, dessa doença, e eu vendo notícias boas, né, e vendo empresas aqui em Serrinha pedindo currículo, empregando gente, e eu disse assim, Deus tem ouvido nossas orações, né? A gente vê o Brasil parece que renascendo, as coisas melhorando, entrando no eixo, né? Pedindo a Deus agora que esse número de mortes diminua, né? Porque chegou a um número de 100 mil mortes, que é um número escandaloso, né? Porque imagina aí quanta gente não deve estar sofrendo, né? Mas a gente vê que o fato de Deus estar respondendo nossas orações, porque tudo isso poderia ser muito pior, como foi, por exemplo, na Itália. Verdade. Eu li notícias na Itália que, graças a Deus, a gente não viu aqui no Brasil. De médicos dizer assim, olha, esse aqui é interna e esse aqui não tem escapatória, porque não tem mais vaga no hospital. Os hospitais da Itália chegaram ao colapso. Aqui no Brasil a gente não teve isso, graças a Deus. E olha que nosso país é bem mais, assim, tem uma estrutura muito menor do que uma estrutura europeia, né? Mas, assim, rapidamente, porque eu sei que envolve um outro ministério, você teve uma experiência em outro ministério não batista. Sim, qual é a diferença maior, né, entre um ministério batista e um outro ministério? Como é que você vê hoje essas duas experiências suas? Porque você teve antes, agora, atualmente, e no meio aí tem um intervalo aí. Tem um intervalo. Eu fui membro de uma igreja pentecostal, né, totalmente diferente da doutrina batista, mas a sementinha batista estava naquela época. Você, quando se desviou, você retornou para essa igreja pentecostal. Para pentecostal, isso. Certo. E aí, só que eu tinha a semente batista de tempos atrás. E assim, a gente lidava com os dons, né, espirituais, expulsando demônio, né? Eu cansei de estar nos cultos e a gente tem que expulsar, né? Tem muito essa parte de libertação dentro da igreja pentecostal. Os louvores são um pouco diferentes. Não dizer assim, eu não me acostumei, mas me acostumei ao mesmo tempo à doutrina, né? É bom, é gostoso, né, para o culto pentecostal. A minha esposa se converteu no culto pentecostal, né? Então foi muito marcante a doutrina pentecostal na minha vida, né? Eu gostei bastante naquela época. E hoje também, se for para me adequar, também me adequo. Mas aqui na Batista, para mim, tá ótimo. Foi onde eu consegui trazer a minha mãe de volta. Um ponto marcante é que minha mãe, ela passou afastada, acho que uns 40 anos. Mais ou menos isso, afastada do Evangelho. Se não foi mais. E eu lembro que eu ficava incomodado, eu estava congregando em Teofilândia, a Igreja Batista Resgate Nova, Jerusalém, lá do pastor Carlos, um homem muito gente boa, um homem muito direito, íntegro também. E aí eu disse, eu estou vindo para cá, e aí comecei a pensar na minha família.
Porque antes de eu vir para Batista, para Monte Oreb, eu fui para Resgate. E aí eu e um amigo meu, Aldo, para lá. A gente ia para Teofilândia praticamente todo domingo. E às quinta-feiras a gente tinha uma célula aqui, que eu estava dando apoio ao pastor. O dia que ele não vinha, ou eu assumia numa quinta, ele assumia na outra. A gente revezava nós dois. E aí eu fiquei com aquilo na mente. Eu digo, eu estou indo para Teofilândia e deixando minha família sem congregar. Elisane ainda estava no outro ministério, Eliel já estava aqui. Foi até um pedido do meu filho. Se for congregar em algum outro lugar, Eliel vá para foi o Monte Oreb. primeiro. Isso. Foi o primeiro que veio. Foi um pedido até meu, eu não sei se ele lembra, que eu pedi, vá para Monte Oreb, vê se você se acostuma lá, se você gosta. Ele veio e foi o primeiro. E aí, um certo dia, eu falei, mãe, vamos na Igreja Batista? Ela, bora. Eu digo, bora, marca o dia aí, quando só estiver pronto, só me fala. Aí eu trouxe ela num domingo. Eu não lembro se foi no segundo ou no terceiro domingo, o pastor fez o apelo e eu estava orando, né? E aí eu só vi um vulto levantar a mão rápida, assim, quando eu olhei minha mãe, eu digo, oh, glória a Deus. Ali foi muito emocionante, porque foi através de mim que ela retornou novamente para Cristo, né? E isso eu agradeço muito a Deus, porque vou estar junto com ela lá na glória, né? Amém, amém. Então, assim, você está com Cristo, trazendo a sua família, porque o seu primeiro ministério, depois que eu botei isso na cabeça, pastor, a minha família está uma bênção. O primeiro ministério é a família. Aí depois Deus ele vai te dando o restante. Isso a gente bate muito na tecla aqui na igreja, é uma prioridade, porque a igreja ela é feita de famílias. É né? verdade, é verdade. Normalmente entra uma família inteira ou sai uma família inteira, né? Então, e quando Jesus vai iniciar o ministério dele, ele vai fazer dentro de uma festa de casamento, que é a formação inicial de uma família. Isso. E, às vezes, a igreja atrapalha a família. Quando a igreja, às vezes, sobrecarrega alguém a tal ponto dele ter que optar entre o trabalho na igreja e a atenção à família. Isso. E não existe sucesso. Eu já tive que repreender um pastor uma vez, porque eu falei para ele assim, né? Disse, olha, você, se não mudar, você vai perder a família e depois vai perder o ministério. E ele não mudou, ele perdeu a família, depois perdeu o ministério. Entende? Então, o que você fez foi certíssimo, né? É porque na obra do Senhor, você tem que ter equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, um lado vai pender. Uhum. E esse lado que pende vai cair, possa ser que seja a família, e despenque, né? E o homem perder a família é muito complicado. É bem complicado. Então tem que ter cuidado. Na obra do Senhor, tudo tem que ter ordem e decência, né? E controle. Exatamente, exatamente. E como é que foi a sua experiência de retorno, porque você estava também separado do seu esposo? Isso. Esse equilíbrio que a gente falou de dosagem, né? Que primeiro ministério é família, eu não tinha essa experiência em outro ministério. Então, primeiro estava a obra de Deus. Então, se eu estava fazendo a obra de Deus, para mim estava perfeito. Eu estou fazendo a obra, estou fazendo a obra, estou fazendo a obra. Muita gente se engana com isso. Isso onde eu errei, pastor. Onde eu errei você feio. E um bocado de outras pessoas Isso. que eu conheço. O que aconteceu? Eu fazendo a obra, eu deixei a minha esposa, eu deixava a minha esposa em casa, filho em casa, e ia fazer a obra, e eles precisavam de mim. E nos momentos eu não estava, né? Então eu não tinha esse equilíbrio, eu não tinha experiência real de Cristo. Aí acabou que minha família se desestruturou toda. Me separei de minha esposa, ficamos acho que uns 6 meses mais ou menos, uns 4 meses mais ou menos separados, né? Aí entrou a Igreja Batista Monte Oreb na vida da gente novamente, né? E aí foi que, graças ao discipulado que tem aqui, nesse ministério, porque por pouco, realmente, o meu casamento, eu tinha dado entrada na separação junto à Defensoria Pública. Eu já tinha dado entrada, faltava só ter uma audiência para a gente assinar. E aí a Elisângela não foi, né, nessa primeira audiência. E aí Jamile me ligou, até o pastor também tinha me falado, olha, eu preciso conversar com você. Me mandou um zap, foi uma ligação.
Aí eu digo, não, a gente conversa. Só que nessa época eu estava viajando muito. Eu estava indo para... Esqueci o nome do lugar. Bom Jesus da Lapa, eu estava longe. E aí não casou de eu vir conversar com o irmão. E aí conversa, vai, e a gente conversando, minha esposa conversando e tal, orando. E pensa uma mulher que gosta de orar, é aquela, pastor. Aí mulher que ora. Meia-noite, 1h da manhã, que eu olho lá e está lá sentado orando. Então, assim, graças primeiramente a Deus, a minha esposa, porque foi ela que orou e orou muito. E é uma coisa que as esposas, coloquem isso na cabeça. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Então, seja sábia dentro da sua casa, dentro da sua família, com o seu esposo. Que quem muda a vida do esposo é a mulher. Né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? Então, não tem jeito. Ela vai estar sempre sendo sábia. E se a esposa não for sábia, o casamento é destruído. Porque muitas das vezes o homem ele é muito machão. E eu fui criado, a minha criação é de homem brabo, machão, nervoso, né? Porque meu pai sempre foi nervoso, né? O jeito dele, o jeitão dele. Então eu fui criado assim. E eu estou sendo lapidado todos os dias, não é um dia só não, é todos os dias, né? Que eu estou sendo lapidado, porque assim, é o jeito do meu pai, passou para mim. É uma herança, né? Mas graças a ele, a Deus, que todos os dias eu estou sendo mudado. O interessante é que vocês estavam separados. Isso. Ela já tinha saído também do ministério. Isso. Vocês estavam. E vocês vieram para o culto sem combinar. Isso. Foi incrível isso. E se reconciliaram no mesmo culto, sem um saber que o outro estava aqui. Isso. Quando levantaram os dois juntos. Eu pensei até que tinham combinado, porque eu sabia que vocês eram casados. Não, e eu achei estranho vir o marido e a mulher junto. A Jesucidência, né? A da vida. Jesucidência. Naquele dia, Deus marcou dia, hora e local para restaurar a família, Isso. né? O relacionamento com Deus. Isso. Né? Restaurar todas as coisas, né? Deus ele restaurou minha família hoje é abençoada. Amém, amém. Glória a Deus por isso, né? É o Deus que resgata e que restaura. Verdade. A gente entende que a igreja é esse hospital. Uhum. É o céu visível, porque o reino de Deus é invisível, o nosso Deus é invisível. E a igreja é a parte visível dessa restauração. Né? É o Deus que pega lares destruídos, acabados, e que faz agora uma água sem sabor, transforma em vinho, é algo que dá alegria, que dá sabor. Né? É verdade. É algo que não tem preço, não é crédito de carro, mas não tem preço. Não tem preço mesmo. E só em você ter a sua família restaurada, em você ter a sua família nos caminhos do Senhor, né? E saber onde seus filhos estão, né? Dizer assim, não, eu vou ali na casa de fulano de tal. Vou ali fazer hoje, tem um culto de oração. Ou então tem um café, né? Como teve ontem à noite, né? Então, assim, você saber onde seus filhos andam e ter essa confiança, né? É muito bom, muito edificante. Verdade. E você tem filhos maravilhosos, né? Verdade. Meus filhos são uma benção. Eu tenho um casalzinho coroa já, né? Esses dias até eu falando com o médico, eu tenho a Eliel que vai fazer 21 e a Elisane fez 16, vai fazer 17. Aí eu conversando com o médico, não, minha filha pequena e tal, tá doente e tal. Aí, qual foi a medicação? Toma medicação, doutor. Não, mas essa medicação não pode para criança, não. Eu digo, doutor, ela é coroa, já tem quase 17. Aí ele riu do outro lado, então meus dois coroinhas, né? O de 21, que já vai fazer, e a Elisane de 17. São bênçãos em minha vida. Beijo para meus filhos. Amém. Para a gente encerrar, Eliseu, quem é o Eliseu antes e o Eliseu depois de Jesus? Como é que você compara? Como é que você se compara? Pastor, nós, antes de Cristo, nós somos uma pedra. Eu dei risada na entrevista de Tuca. A gente fica ali atrás na mesa e a gente fica escutando as histórias. E aí eu dei risada na de Tuca, que o pastor ele falou que era uma pedra, né? É um paralelepípedo bruto. E cada dia a gente é lapidado pelo Senhor. Hoje a gente pode estar dizendo que a gente está de um paralelepípedo quase um mármore. Né? O lapidado ainda precisa chegar, né? Precisa ser mais polido ainda. Porque, como eu falei, todos os dias o Senhor ele dá uma lapidadinha, dá uma lixada. Então, assim, de uma pedra para um mármore quase acabado,
né? Tem muita coisa ainda para ser modificada, mas eu vou ser bem sincero. Cristo, ele mudou muito a minha vida. Muito, bastante. Então, hoje o Eliseu de hoje não é o Eliseu de, vou dizer assim, pastor, bem próximo, de 5, 6 anos atrás, não. De 5, 6 anos atrás mudou muito, bastante. Isso, graças a Deus, e ensinamento que a gente tem pego, né, na palavra, na Bíblia, ensinamento na escola bíblica, nos cultos. Então, tudo isso lapida. E se você deixa ser lapidado, a sua vida é modificada. Aí veio você, veio o Joaquim, veio a esposa de Isso, Joaquim, rapaz. Tem né? mais um também que foi o Joaquim. Né? Joaquim, eu nunca pensava que o Joaquim ia vir para ser crente. Né? A gente fala crente, mas é evangélico, né? E o Joaquim, graças a Deus, é irmão meu em sangue, irmão em Cristo. Né? Aquilo é uma bênção do Senhor, aquele homem. E graças a Deus é mais um que veio. Né? Aí veio meus 2 filhos, a esposa, minha mãe e meu irmão Joaquim. Né? Que eu louvo a Deus pela vida dele. Pronto, só falta 14, né? Só 14. A vontade de ter uma família grande assim. É verdade. Mas que bom estar aqui com você. E quais são as suas últimas palavras aí? O que é que você ainda quer contar para a igreja? Não, só falar algo rápido, pastor. Muitas das vezes a gente aceita Cristo, mas não deixa Cristo entrar e Ele tomar as decisões junto com a gente. Eu lembro que eu tomei um prejuízo de 16 mil reais, eu já crente, né? Porque eu pensei que todas as decisões que eu tomava, Cristo ele estava batendo martelo, ele estava ali junto comigo, e não é assim. O que você tomar de decisão, antes disso você chama Deus para conversar, chama Jesus Cristo e conversa, né, para Ele te dar uma direção do que você vai fazer. Eu poderia ter não tomado esse prejuízo de 16 mil. Então, assim, coloque Jesus Cristo nos seus planos, coloque Deus para estar te ajudando nisso. Eu lembro que eu fui fazer um negócio há alguns meses atrás, e nisso eu orei a Deus e falei assim: se for da tua vontade, que venha a ser feito o negócio. Mas se não for, que nem eu e nem ele venham tomar prejuízo, que venha a ser desfeito, no que nem aconteça. Então, assim, Deus ele entrou na situação e ele não deixou o negócio acontecer. Então, assim, nós precisamos aceitar a Cristo e deixar Cristo tomar conta da nossa vida. Né? Exatamente. Você está falando aí de prejuízo, eu também, às vezes, tomei um prejuízo, fiquei uns 6 meses sem salário, por causa de um empréstimo, fui fiador de uma pessoa aqui em Serrinha, que não pagou, e o banco tomou meu salário durante 6 meses. Aí depois você vai lá na Bíblia, e está lá em Provérbios: não seja fiador, a não ser que você possa suportar o prejuízo. Está escrito não com essas palavras, mas no livro de Provérbios nos orienta a, inclusive, tomar essas decisões financeiras. Quando a gente aplica o princípio bíblico, meu irmão, é totalmente diferente do que fazer pela nossa cabeça, pelo nosso coração. Nosso coração é enganoso. Com certeza. Jesus Cristo, ele faz o melhor, que seja o melhor para a gente. Muitas das vezes a gente não entendemos. Como diz na Bíblia, né? Eu tenho os melhores pensamentos. Né? São pensamentos que são mais altos do que os seus. São então, planos de paz e não de mal. De mal. E a gente pensa uma coisa e Deus ele tem outro plano para a gente. E muitas das vezes a gente quer ser teimoso e teima e quebra a cara. Mas Deus ele já avisou algum tempo atrás. É como as pessoas costumam falar aqui na igreja: Deus sabe todas as coisas. Eu não pude fazer porque Deus sabe. Aí a Emília de vez em quando completa assim: mas ele concorda? Saber ele sabe. Isso. Precisa saber se ele concorda também, né? Tá bom, Eliseu, obrigado aí pela sua entrevista, por esse desfrutar aqui, né, dessa intimidade, mais um pouquinho aí da sua história com Deus. Também, se você quer contar a sua entrevista também, passe um zap para a gente, para que a gente possa agendar uma data. E fique agora também com o nosso momento musical. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras
mas te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, sim, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, já valeu a pena, sim, já valeu a pena, sim, já valeu a pena mesmo. Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena,